poderosa palavra. É a nossa oração no nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Tome seu assento, vamos cantar. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, e é o que nós esperamos. Ficamos de pé, presbítero irmão Pedro Hoffman estará fazendo a leitura e já orando junto com a igreja por alguma necessidade. Na sequência, o evangelista irmão Edson já com a palavra. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus. Estamos alegres porque, mais uma vez, estamos na casa do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22 e o versículo 11 a seguir. Graças a Deus, né? Outrora nós estávamos lá no mundo, fazendo tudo que era desagradável a Deus. Mas a misericórdia de Deus veio ao nosso encontro, né? Apocalipse 22, o versículo 11 a seguir. Eu lendo essa passagem aqui esta tarde, me alegrei, né? Todos acharam, estão assim meio em poucos. Tem dia quando chega fim de ano, o pessoal peça que saia, fazer compra, o comércio aberto, então é uma dificuldade para a igreja. Mas se nós tivermos uma oportunidade, é estar aos pés do Senhor, estar na casa do Senhor, né? Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda.
E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que presto venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, e o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Graças a Deus, né? Quem é sujo, o mundo vive sujo, cada vez se sujando mais. Aleluia. Mas quem é santo, que procura a casa do Senhor, Ele trata de te santificar, de se justificar a cada dia mais na presença do nosso Deus. Levante a sua mão e agradece a Deus, né? De estar aqui na presença do nosso Deus. Amado Jesus, te louvamos, Senhor. Pai, te agradecemos, Jesus, mais uma vez, Senhor, de estar aqui, Jesus, na tua presença, com o teu Espírito, meu Deus, Pai. Esta noite, Jesus, possa aqui envolver a cada vida, a cada coração, Senhor. A Jesus, aquele que entrou triste, às vezes desesperado, mas que possa, Senhor, sair esta noite, sair daqui abençoado, renovado, Senhor, meu Deus, Pai. Porque o teu Espírito está aqui, Senhor, para dar a cada um segundo aquilo que precisa, Jesus. Pai, nós precisamos, Senhor, da tua graça. A cada dia, meu Deus, a cada momento, Senhor, nós precisamos, Deus, da tua presença. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Por bondade, tome seus lugares. Glórias a Deus por estarmos reunidos aqui essa noite, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu quero convidar você, meu irmão que está aqui conosco essa noite, para abrir junto comigo na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículos 6 ao 9. Glórias a Deus, estamos transmitindo esse nosso culto pela internet, através do nosso site adsãojosé.com.br. Você que está nos acompanhando, seja bem-vindo, você nosso irmão, e você também que está pela primeira vez. Eu tenho certeza que a palavra de Deus tem uma mensagem poderosa aos nossos corações, palavra que nos fortalece, que nos edifica, e conforme ela mesmo diz, lá em 2 Timóteo 3,16, ela nos ensina a maneira certa de viver. Quem gostaria, quem quer aprender e viver a maneira certa de Deus na sua vida? Amém, glórias a Deus, glórias a Deus. Meus irmãos, antes da leitura, nosso pastor presidente pediu para se justificar. Ele está visitando uma das igrejas do estado aí, a trabalho da convenção. Confesso que agora não lembro a cidade, mas se eu não me engano, é aqui próximo no sul do estado. Lembrando também os irmãos que o nosso pastor Júnior está em recuperação aí de um pequeno acidente que ele teve na semana passada. E também peço aos irmãos que nos ajudem, né? Estamos sempre orando, intercedendo por ele, para que ele possa prontamente se recuperar e o mais breve possível estar aqui conosco, nosso dirigente, pastor Anilton Júnior. Bom, o texto que fiz menção aqui, nos diz assim a palavra de Deus, Filipenses, lá no Novo Testamento, 4, versículos 6 a 9, fala sobre a ansiedade. Diz assim o texto: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
e que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Muito bem. Eu acho muito interessante esse texto que Paulo nos traz aqui nessa carta, e que fala sobre a ansiedade, e também fala sobre as suas causas, e principalmente sobre as soluções da ansiedade. Meus irmãos, a ansiedade é algo que eu li um artigo já há um bom tempo, talvez 1 ou 2 anos atrás, que segundo pesquisas aí na área de saúde, dizem que mais da metade das pessoas que chegam aos hospitais para serem atendidas, elas têm problemas que tiveram a causa, que tiveram a origem na ansiedade, em problemas de ansiedade. E é interessante quando a gente vê esse assunto, ou percebe, ou analisa, ou estuda esse assunto, de observarmos que a Bíblia, desde quando ela foi escrita, isso é óbvio, ela trata a ansiedade, ela fala sobre a ansiedade, e ela nos ensina sobre a ansiedade. O que significa que a ansiedade, e nós já vamos ver algumas informações sobre ela, não é, assim, diferente do que muitos já pensaram, não é um assunto que está só nas pessoas lá no mundo, presbítero Pedro Hoffmann, ou que ainda não conheceram Jesus. Não. Este problema chamado ansiedade, ele pode atingir todas as pessoas. Os crentes e não crentes, os que estão ou não estão na igreja, os que estão fortes ou não, todos podem ser atingidos. Mas antes de nós entendermos quais são as causas, os efeitos, e principalmente como lidarmos com isso, é interessante nós sabermos o que é o conceito da ansiedade. E um dia eu li um livro, pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor lá do Espírito Santo, e ele ele colocou lá um conceito, pastor Jefferson, do que era ansiedade. E ele diz que a ansiedade, porque existem muitos conceitos, irmãos, técnicos ou científicos, ou quem sabe, irmão Francisco, até da medicina, mas ele trouxe algo aqui que é mais prático, é para o nosso dia a dia, e ele diz assim, que a ansiedade é um pensamento errado, ou um sentimento errado, a respeito do quê? A respeito das circunstâncias, das pessoas, ou das coisas que nós temos, ou que buscamos. Então eu vou repetir, a ansiedade é um pensamento, mente, ou um sentimento que está no nosso coração e que está errado. Que ele não condiz com a verdade, ele não retrata a verdade. E até eu tenho um dado aqui, que vou falar um pouco mais à frente, que diz que mais de 92%, isso é um dado científico, mais de 92% dos pensamentos que passam aí pela nossa cabeça, pela sua cabeça, pela minha cabeça, portanto a grande maioria, não são verdadeiros. Eles não se transformam, não vão se realizar, não são a realidade dos fatos e dos acontecimentos. O que significa que muitas das nossas preocupações, irmãos caros, muitas, elas são irreais. Mas nem por serem irreais, elas não deixam de estar nos prejudicando, não deixam de estar afetando as nossas vidas, assim como também nossas famílias, assim como também as coisas ou as atividades que fazemos. Então, passado o conceito de que é um pensamento, um sentimento errado, nós precisamos entender, e eu já vou falar nessa introdução, qual é a origem da ansiedade na vida de cada um de nós. E a ansiedade, ela está relacionada com a nossa falta de confiança em Deus. Eu vou repetir. A ansiedade que atinge as nossas vidas,
talvez está atingindo a sua vida, talvez já atingiu a sua vida, talvez você já teve experiências com isso, ela tem origem na falta de confiança em Deus. Então vamos ver alguns pontos aqui interessantes para nós podermos meditar. Vamos falar sobre as causas da ansiedade. São 3 causas as principais que nós podemos destacar aqui. A primeira delas, a ansiedade é o resultado de nós olharmos para os problemas ao invés de olharmos para Deus. Eu vou repetir. A ansiedade, ela é causada, na maioria das vezes, ao invés de olharmos para Deus, vamos imaginar que aqui é a direção de Deus, eu estou olhando para o problema. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque quando nós desviamos a nossa atenção de Deus para o problema, os nossos sentidos começam a nos trazer informações, começam a nos trazer pensamentos, afinal de contas eles vêm através dos sentidos, e fazem com que o problema, que já tem o seu tamanho real, se transforme em algo muito maior em nossas vidas. Quando nós olhamos para as circunstâncias e perigos, ao invés de olharmos para Deus, nós ficamos ansiosos. Tem um texto que está lá em 2 Crônicas. Eu até vou pedir que o Guilherme coloque para nós. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Primeiro nós vamos ver o 12. Aqui fala sobre a história de Josafá e de Judá, que estão sendo atacados por uma grande multidão, formada por 3 exércitos inimigos, que vêm com o objetivo de destruir Judá, destruir Jerusalém e matar todo o povo daquela terra. Note que Josafá faz uma oração. E na sua oração, olha o que o texto nos diz. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Olha o primeiro reconhecimento de Josafá. Ele reconhece que não há força nele suficiente para resolver, suficiente para lidar com aquela situação. E olha como ele termina: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha que maravilha. Ao invés de continuar olhando para o problema, Josafá nos descreve aqui que ele se volta para Deus. Ou seja, esperando em Deus, buscando em Deus, atento a Deus no seu agir e no seu falar. Mas como que eu posso desviar o meu olhar, que está hoje focado no problema, na adversidade, na dificuldade, me voltar para Deus? Aí sim, vem o versículo de número 3, 2 Crônicas, ou 2º livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Olha o que Josafá fez. Na NVI diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Alguém tem a versão corrigida para ler para nós como é que está escrito aí esse versículo? Tens a versão corrigida, Guilherme? Ou atualizada? Leia para nós, irmão Rogério. Olha como o texto diz: então Josafá teve medo, ou temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor. Pastor Sérgio,
Quando nós queremos desviar a nossa atenção do problema para Deus, nós precisamos buscar ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. É por isso que a Bíblia, em vários momentos, meus irmãos, diz que nós devemos buscar ao Senhor. A grande verdade é que a própria Bíblia diz, o Senhor Jesus afirma que aqueles que buscam o Senhor vão encontrá-lo. Vão encontrar o Senhor, vão ter um encontro com Ele. Quantos aqui desejam buscar e ter um encontro cada vez maior com o Senhor? Aleluia! Deus não quer nos abandonar. Aliás, Deus nunca vai querer nos abandonar, mas Deus não nos abandona. Ao contrário, Ele sempre cria, Oscar, uma oportunidade para nós nos aproximarmos mais dEle. Mas para isso, precisamos buscá-lo. Glórias a Deus que nós temos um Deus que se deixa buscar, um Deus que sempre está à disposição dos seus filhos e daqueles que desejam servi-lo. Você pode glorificar a Deus, amém? Muito bem. Bom, meus irmãos, então, um dos problemas, ou uma das causas, é olharmos para o problema, ao invés de olharmos para Deus. Vocês podem ver que eu estou fazendo esse movimento, mas é justamente uma forma de nós aprendermos. Agora, qual é a segunda razão principal da ansiedade vir sobre as nossas vidas ou vir sobre a vida das pessoas? A ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. A ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. Note que as pessoas nos fazem sofrer mais do que qualquer circunstância, do que qualquer problema. E meus irmãos, a coisa mais fácil que existe é você se entristecer com alguém, ou alguém entristecer você. Isso é muito fácil. Eu digo que, eu até anotei aqui porque isso me veio à mente quando eu estava orando. Um cachorro pode destruir um chinelo seu. Você pode ter um cachorro lá na sua casa, o cachorro pode pegar e morder e destruir o seu chinelo, a sua havaiana. Ou então ele pode derrubar, puxar uma toalha e quebrar um vaso, alguma coisa que você tem em casa. Você pode até dar um pito no cachorro, xingar o cachorro, tocar o cachorro para fora de casa, mas ele não vai te magoar. Ele não vai te entristecer. Você pode ficar um pouquinho chateado com ele. Mas um cachorro, até mesmo um martelo, quem aqui já deu uma martelada em cima do dedo aí, além de mim aí? Alguém já deu uma martelada? Você ficou entristecido com o martelo? Já fizesse isso, Oscar? Deu uma martelada. Você ficou entristecido com o martelo? Não. A gente fica entristecido com a gente mesmo. Né? A gente pode até jogar o martelo um pouco longe, mas daqui a pouco nós pegamos ele de volta. Então, objetos, animais, circunstâncias não nos deixam magoados. Agora as pessoas, elas têm a capacidade de nos ferir. E sabe por quê? Porque nós somos muito sensíveis. Nós somos muito sensíveis. Diga comigo, diga bem alto, eu sou muito sensível. É verdade, eu também sou muito sensível. E isso acontece, meus irmãos, porque eu até estou lembrando, eu já fiz menção em outras reuniões. O ano passado esteve aqui, aliás, acho que foi esse ano, se eu não me engano, o pastor Hélio de Jesus, lá de Minas Gerais, e ele fez essa comparação. Nós, na maioria das vezes, temos uma pele sensível e um coração endurecido, pastor Jefferson. Então, o que acontece? Se alguém, por exemplo, você entrou lá por aquela porta e passou um irmão, uma irmã, e distraído com alguma coisa não lhe cumprimentou, daqui a pouco você pode estar pensando, será que aquela pessoa não gosta de mim? Será que por que ela não olhou? Por que ela virou o rosto quando eu passei? Vai ver que ela não gosta de mim. E aí começa a vir um monte de pensamentos na cabeça, e se daqui a pouco esses pensamentos acharem espaço, sabe onde é que eles vão se alojar? No seu coração. E daqui a pouco você está pensando, realmente, aquela pessoa, ela não gosta de mim, ela não gosta de mim. E daí você começa a ter uma reação, começa a desencadear na sua ação diante daquela pessoa,
algo totalmente irreal. A própria pessoa daqui a pouco está achando, ela também não gosta de mim. E nós somos tão sensíveis, meus irmãos. Eu digo sempre isso nas nossas classes de discipulado, que por mais que nós achamos que somos fortes, se alguém chegasse para você, e eu não estou dizendo aqui dentro da igreja, pode ser em qualquer ambiente, pode ser até no seu ambiente de trabalho, e alguém chegasse para você, vou tomar o exemplo do Rogério. Rogério, se alguém chegasse lá no seu trabalho e dissesse assim: Rogério, eu não tenho nada contra você, Rogério. Você até me parece uma pessoa boa, mas eu sou uma pessoa muito clara, muito honesta, e eu preciso te dizer o que eu estou pensando. Eu não gosto de ti. Você é uma pessoa que está atravessada aqui. Mas olha, não se preocupe com isso, não fique chateado com isso. Você não me fez nada, mas eu tenho que te dizer, eu sou bem honesto, eu não gosto de ti. Meus irmãos, se isso acontecesse conosco, com qualquer um de nós, por mais que nós tentássemos ter uma reação normal, nós não estamos preparados para isso. É ou não é verdade? É bem provável que aquela noite você colocaria a sua cabeça no travesseiro e não conseguiria dormir muito bem. Ao contrário, você ficaria pensando a noite inteira, mas por quê? Por que que aquela pessoa disse que não gosta de mim? Então imagine os momentos aonde nós somos afrontados, aonde nós somos até xingados ou de alguma forma ofendidos. Meus irmãos, quando somos ofendidos, quando somos rejeitados, quando somos traídos, quando somos enganados, isso não fica só no nosso pensamento, ele acaba se alojando nos nossos corações. E aí, olha o que eu anotei aqui, ó. Pessoas que carregam a alma ferida são prisioneiras da amargura. Pessoas que carregam uma alma ferida são prisioneiras da amargura. Então nós temos que tomar cuidado. Se você hoje está enfrentando amargura aí no seu coração, creia que através de Cristo Jesus, isso pode se reverter. Creia que Jesus tem a solução para todas as situações da nossa vida, inclusive a ansiedade e a amargura. Amém? O terceiro ponto que pode gerar ansiedade nas nossas vidas é quando nós nos preocupamos de uma forma exagerada com coisas ou questões materiais. Os que só se preocupam com coisas materiais vivem inquietos, desassossegados e confundidos. Tem um texto que Lucas, eu até queria pedir, Guilherme, coloque ali para nós, Lucas 8,14. Evangelho de Lucas, capítulo 8,14, fala sobre a parábola do semeador, em específico, uma situação que acontece com as pessoas em que a palavra de Deus é sufocada. Olha como diz o texto: a parte que caiu entre espinhos são os que ouviram e indo seu caminho são sufocados. Sufocados pelo quê? Pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida. E olha o que acontece com aqueles que são sufocados por essas questões. Não dão frutos ou não dão fruto com perfeição. O mundo lá fora está nos oferecendo, o mundo lá fora está nos apresentando, meus irmãos, uma série de ofertas, e que muitas delas nós acabamos nos deixando seduzir, de tal forma que entramos nessa situação, ficamos desassossegados, ficamos confundidos, ficamos inquietos pela busca descontrolada dessas coisas. O salmista, no Salmo 119, ele traz algo precioso para nós. Ele traz aqui no Salmos de número 119, no versículo 67. Coloque para nós, Guilherme. Salmos 119, versículo 67.
Note que existem tantas coisas, enquanto o Guilherme coloca, existem tantas coisas que nós temos na nossa vida, mas nós precisamos saber o que é mais importante. Será que o mais importante é ser ou ter? Será que o mais importante é saber ou obter? E aqui o salmista, ele traz um retrato dos momentos em que enfrentamos aflições. Versículo 67, 119, versículo 67. Olha como o texto diz: antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Aleluia! Olha que maravilha isso, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo tereis aflições. Mas não significa que isso é o resultado ou o fim para nós, ao contrário. E isso traz para as nossas vidas oportunidade para nós o quê? Guardarmos a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus. Coloque agora, Guilherme, se você quiser anotar, agora os 72. Olha o que o salmista diz no 119, 72. Salmos de número 119, o verso 72. Olha o que ele diz: melhor é para mim. Eu até gostaria que toda a igreja pudesse, se nós pudéssemos ler juntos, como diz o pastor. Quem é que nos falou aqui essa semana que a gente, foi o Ivan, ele estava pregando ontem, ele disse, olha, é normal a gente imitar o pastor, né? Então eu vou imitar o pastor agora, o pastor Ezequiel. Vamos juntos ler este verso? Vamos juntos? Melhor. Vamos juntos, vamos lá. 1, 2, 3. Melhor. Olha que maravilha, meus amados. O salmista está dizendo aqui para nós que para ele, a palavra de Deus, as instruções de Deus, as sagradas escrituras, tem mais valor do que? Do que ouro, do que prata, ou de qualquer outro bem material que nós possamos desejar ou conquistar. Mas aqui, Sérgio, sabe o que me chama a atenção? O salmista aqui, ele não trouxe para nós um versículo para nos trazer um efeito de assunto, ou para nos animar com alguma coisa. Não, ele viveu isso aqui. Ele viveu. Ele soube exatamente o valor do ouro e da prata, mas também soube que a palavra de Deus, a intimidade com Deus, praticar a palavra e viver a palavra tem muito mais valor. Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus pela sua bendita palavra? Meus amados, quantas pessoas lá fora não conhecem a verdade da palavra de Deus e por consequência estão vivendo no engano e na mentira. Mas nós somos privilegiados. Deus nos deu a verdade para vivermos, praticarmos e sermos bem-aventurados. Tiago, capítulo 1, versículo 25 diz que aqueles que atentam para a palavra, aqueles que estudam a palavra, praticam a palavra e não esquecem a palavra, esses serão bem-aventurados. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Então nós vimos aqui as 3 questões que acabam causando ansiedade. Olharmos para os problemas, ao invés de olharmos para Deus. Relacionamentos quebrados, as pessoas nos machucam, as pessoas nos ferem e geram amargura. E também uma preocupação exagerada com questões materiais, financeiras e tantas outras coisas relacionadas. Bom, mas diante disso, nós precisamos, antes de chegar na solução da ansiedade, nós precisamos também ver, e eu vou tentar ser bem rápido nessa parte, quais são as 3 principais, ou os 3 principais resultados da ansiedade. O primeiro deles, eu anotei aqui, a ansiedade produz uma estrangulação íntima. A ansiedade produz uma estrangulação íntima. Um sentimento, uma sensação, um mal-estar
que quem já enfrentou sabe do que eu estou falando. A própria palavra relacionada com ansiedade, eu tive pesquisando, ela fala sobre um estrangulamento mesmo. É como se a pessoa ela fosse rasgada, é como se ela fosse fragmentada. E eu imagino aqui que de um lado ela está sendo puxada justamente por esses pensamentos e sentimentos ruins, esses temores, esses medos. E de um outro lado, ela está sendo puxada pela sua fé, pela sua esperança, pela sua confiança. Então ela vai se rasgando. E se a gente fosse ver de um lado bem simples e prático, você lembra quando você enfrentou uma situação que só de enfrentar a situação, só de iniciar a situação, já veio aquele mal-estar, aquela dor aqui que fica bem nessa região aqui que a gente chama de boca do estômago, né? Parece que é uma dor que vem aqui. Quem já teve essa sensação alguma vez? Eu acho que todos aqui já tiveram, né? Isso a gente enfrenta. O nosso próprio organismo, ele tem a parte aí de adrenalina, de outras coisas que fisicamente, fisiologicamente, a gente vai contornando isso, mas é algo que fica aqui. Ela fica aqui nessa região. E aí isso, à medida que vai se tornando crônico, ele vai causando esse estrangulamento íntimo. Outra situação que acaba causando, a ansiedade rouba as nossas forças. Uma pessoa ansiosa, normalmente, ela antecipa os problemas. O que significa isso? Que ela está sofrendo antes mesmo que o problema chegue. Antes mesmo que o problema demonstre ou apresente a sua situação. É por isso que muitas pessoas ficam preocupadas. E você já deve ter ouvido isso, que a preocupação o que é? É nós nos ocuparmos com o problema antes mesmo dele acontecer. É por isso que um dos sintomas da ansiedade e outras doenças relacionadas é justamente a vontade que as pessoas, não seria nem vontade, mas é consequência de quererem só dormir, de dizer que as suas forças foram embora, que a vontade é só ficar numa cama, com a cabeça debaixo de um travesseiro, enfim. Essas são ações, ou melhor, são consequências da ansiedade sobre a vida. Bom, e o terceiro, a ansiedade. Olha que importante isso. A ansiedade é uma voz convincente da incredulidade. A ansiedade é uma voz convincente da incredulidade. A pessoa que ela está dominada pela ansiedade, ela tem uma dificuldade enorme, não só de ler, não só de meditar na palavra de Deus, mas principalmente de crer que a palavra de Deus é verdade e se faz verdade na vida dessa pessoa. A irmã Verônica e eu já visitamos muitos irmãos, já acompanhamos situações diversas de muitas famílias, em todos os tipos de áreas que os irmãos sabem que acontecem na vida familiar. E nós percebemos que quando as pessoas estão mergulhadas nos problemas e que daí essas consequências da ansiedade estão também sobre a vida delas, infelizmente a maioria tem dificuldade de crer na palavra de Deus. Os seus pensamentos ficam totalmente dominados pelo problema. Eles guardam todas as situações negativas, mas têm uma dificuldade enorme de se fixar nas verdades, numa única verdade que a palavra tem. Então, olha o engano, olha a dificuldade que aí se instala na vida da pessoa, a ponto dela não crer. E aqui eu peguei um exemplo. A pessoa que sofre de ansiedade, ela não consegue crer no texto que está em Romanos 8, 28. Guilherme, Romanos 8, 28. Aleluia. Como diz o nosso pastor Ezequiel, estamos estudando a palavra de Deus. Amém? Olha o que diz Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas, olha que interessante como Paulo escreve,
E sabemos que todas as coisas, todas, boas ou não, problemáticas ou não, concorrem, ou seja, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, todas as coisas que hoje estão acontecendo, ou que já aconteceram na sua vida e na minha vida, estão cooperando para o nosso bem. Aleluia. Mas olha o que o texto ainda nos diz. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Aqueles que estão no meio de um problema, no meio de uma tempestade, numa dificuldade, não conseguem enxergar, não conseguem perceber, não conseguem crer que Deus está presente cuidando das suas vidas. Mas Deus está, meu irmão. Se você hoje está enfrentando ansiedade, se você está mergulhado nas consequências da ansiedade, creia que o Senhor, mesmo diante disso tudo, Ele está cuidando de você. E Ele está usando essa circunstância para cuidar de você, para transformar a sua vida e para que você saia ainda mais vencedor. Amém? Vamos em frente? Bom, vimos aqui essas situações. Nós estamos falando de ansiedade, mas é importante lembrar que hoje a ansiedade ela é muito mais materializada ou muito mais conhecida como as próprias consequências da ansiedade. Porque a ansiedade ela gera uma série de outras doenças, como já disse na introdução. E é muito comum hoje o estresse, né, uma palavra que veio até do inglês. Outro dia eu estava lendo sobre isso, que na verdade o estresse ele é até benéfico para nós. Mas o termo correto para os problemas da ansiedade seria o distresse, que é o chamado ou conhecido como a disritmia, que é quando você perde o controle das situações, quando sai da normalidade das situações vivenciais que nós sempre estamos acostumados. Mas além dessa disritmia, além desse estresse ou distresse, enfim, a principal e a consequência maior, que infelizmente pode levar uma pessoa até a morte, é a depressão. A depressão em seus vários níveis ou vários estágios. Tempos atrás eu estava conversando com o pastor Joel Montanha, e ele estava comentando comigo, acho que a gente até estava almoçando juntos, e a gente estava falando sobre a depressão. A depressão que vem sobre a vida das pessoas, e ele estudou sobre isso, até porque ele se especializou no aconselhamento pastoral voltado para essa área, e ele me disse que segundo a medicina, uma pessoa que ela entra nesses níveis mais altos de ansiedade, se ela não consegue contornar, ou se ela não consegue resolver em poucos dias, ela já pode entrar num nível de depressão. E sabe quantos dias? É aí que me chamou a atenção. Apenas 20 dias. Eu pensei que a pessoa, Sérgio, precisava ficar de repente 6 meses, 1 ano, 2 anos não resolvendo para ela entrar em depressão. Mas ele disse que não. Dependendo da situação, da fragilidade ou do momento da pessoa, em 20 dias, ela pode entrar em depressão. Então é uma situação que não, pelo que nós percebemos aqui, não é incomum. Pode acontecer. Mas agora, visto as consequências, visto as causas, o mais importante, sabe o que é, meus irmãos? Que quando Deus nos orienta, Ele não traz só qual é o problema e o porquê do problema. Ele sempre apresenta para nós uma solução. Aleluia! Olha o que o texto diz ainda no versículo 6. Ele diz assim, eu vou repetir o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. O que significa isso, irmão Edson? Significa que
o grande remédio divino para a ansiedade é a oração. A grande ferramenta que Deus nos deu para combatermos a ansiedade e as suas consequências é a oração. E o que eu notei aqui? Aonde a oração prevalece, olha que maravilha, aonde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Meus irmãos, a igreja sabe os vários benefícios relacionados com a oração. Eu li um livro outro dia que falava sobre o poder da oração e o escritor, o pastor, dizia claramente, nós sabemos o poder da oração, o resultado da oração, nós sabemos o que significa oração, como orar, enfim, nós temos todas as ferramentas, ou melhor, todo o conhecimento relacionado com a oração, a importância e os benefícios. Só que mesmo assim, e na maioria das vezes, temos orado pouco para resolver os nossos problemas e para apresentá-los diante de Deus. Essa é a grande realidade. Por que enfrentamos isso? Por que a igreja enfrenta isso? Porque na verdade sabemos muito bem, existe uma luta espiritual. Você pode ver, quando nós chegamos em casa, depois do trabalho, depois da faculdade, depois de atividades, talvez você chegue em casa, jante, come alguma coisa, um lanche. Se nós formos para frente de um computador ou na frente de uma televisão, quem sabe aí vamos ficar horas. Muitos ficam até a madrugada. E o tempo vai passando. Agora, se nós tomarmos como um propósito orar, nos colocarmos diante de Deus, estudarmos, meditarmos a palavra, enfim, buscarmos ao Senhor, daqui a pouco nós estamos enfrentando cansaço, sono e uma série de coisas e não demora muito, já estamos desmaiados na cama. E eu nem vou perguntar se você já enfrentou isso, porque quem tem experiências com oração sabe disso. Mas essa é uma luta que nós podemos vencer. Eu digo, até quando estamos com os irmãos do discipulado, se existe uma ferramenta que Deus nos deixou, Ele deixou a Bíblia como um manual de instrução para nós, mas se existe uma ferramenta que todo crente tem, o novo, o experiente, o ainda que está começando na igreja, os jovens, os anciões, todos nós temos essa ferramenta à nossa disposição, e é a oração. É a oração, é o momento de podermos falar com Deus, de apresentar a Deus nossas vidas, nossas petições, nossos agradecimentos e reconhecimento que tudo que somos, tudo que temos, está no controle, está nas mãos do Senhor. Quem crê que a sua vida está no controle do Senhor, glorifique a Deus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, a oração, só para terminarmos esse assunto, a oração ela começa quando nós focamos nossa atenção a Deus. E não começa nas petições, nos pedidos. Eu gostei outro dia que o pastor Sérgio fez um comentário aqui, eu não sei em qual culto, que ele disse assim, se eu me coloco em oração, e eu não derramar pelo menos uma lágrima, é do olho direito ou do esquerdo, Sérgio? Foi tu que disseste que era do molho ou não? Cada caso é um caso. Mas se eu me colocar diante do Senhor, se nas minhas orações eu não tivesse um momento, essa intimidade, segundo o que eu entendi, de realmente derramar lágrimas diante do Senhor, não que o efeito das lágrimas vão dizer intimidade, mas na experiência dele é isso, realmente não teve valor das orações. E é verdade, eu também creio nisso. Quando eu dobro os meus joelhos para orar, se eu não ouvir a voz de Deus, se Deus não me der uma direção, se Deus não me der algo, ou nem que seja um puxão de orelha do Espírito Santo, para mim, aquela oração ainda não produziu efeito. Só que nós sabemos que para chegar nessa intimidade, para chegar nesse momento, não são poucos segundos e muito menos minutos que vão nos trazer essa intimidade.
Então nós precisamos mais tempo, dedicarmos mais tempo às orações. Eu te lanço, meu querido, um desafio. Meu irmão e minha irmã, lute para orar mais. Nós precisamos buscar mais a Deus. Não só para questões de ansiedade, mas para tantos problemas ou tantas circunstâncias que dependem das nossas orações. Se nós queremos ganhar mais almas, se nós queremos mais pessoas ouvindo a voz de Deus, mais pessoas querendo aprender através do ensino da palavra do Senhor, a grande ferramenta que nós temos é a oração. Amém? Muito bem. Qual é o resultado de pedirmos a Deus, através das nossas orações, através das nossas súplicas e com ações de graças, que a ansiedade saia das nossas vidas? Paulo descreve aqui no versículo 7, que a paz de Deus, que está em Cristo Jesus, vai vir sobre nossas vidas. Então o que me chama a atenção aqui, nós não vamos ter mais tempo, mas eu vou resumir. Olha os 3 benefícios que nós vamos ter. Aliás, uma direção ainda de Deus e 2 benefícios. O primeiro deles, que a paz de Deus que está em Cristo Jesus virá sobre as nossas vidas. Está no versículo 7. Depois, se nós avançarmos para o que está escrito no versículo 8, olha o que o versículo 8 diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Rubens e amados irmãos, Deus nos deixou o domínio sobre uma das áreas mais importantes da nossa vida. E sabe qual que é? O pensamento, pastor Jefferson. Nós temos a capacidade, não estou dizendo que nós estamos conseguindo, mas nós temos a capacidade de dominar os nossos pensamentos. Muitas vezes vem pensamentos que estão ali nos dominando e a gente diz, muda esse pensamento, muda essa situação, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tira esse pensamento da cabeça, eu não consigo. Não sai, não sai, não sai. E a pessoa fica o dia todo. Mas, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz, que nós devemos colocar coisas boas na nossa mente. E Deus deu esse poder para você. Coloque a mão aí, coloque a mão aqui na sua cabeça, assim, como eu estou fazendo. Diga assim, Deus me deu essa capacidade de dominar os meus pensamentos. Aleluia. Deus te deu essa capacidade. E se você dominar, eu vou resumir agora, se você dominar, se você fizer esse exercício, olhe o que Paulo descreve nesse último versículo, e o que também aprendestes, Guilherme, coloque para nós, Filipenses 4:9, olha que benefício, nós estamos lutando contra a ansiedade, para lutar contra a ansiedade, eu preciso a ajuda de Deus, através de orações, súplicas com ações de graças. E se eu exercitar essa capacidade que Deus me deu, de dominar os meus pensamentos, de não deixar com que essa janela que entra pensamentos negativos atinja o meu coração, olha o que Paulo descreve aqui. E o que também aprendestes. Quantos estão aqui essa noite aprendendo com a palavra de Deus? Amém? E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Precisamos colocar em prática. E colocando em prática, olha como Paulo termina esse texto. E o Deus de paz será convosco. Aleluia. São 2 promessas que Deus nos deixa aqui, meus amados. Primeiro, a paz de Cristo no nosso coração e na nossa mente. E se praticarmos tudo isso que Ele nos ensina, tudo isso que Ele nos dá como direção, não só teremos paz no coração, mas também teremos na nossa vida o Deus da paz. Quem deseja o Deus da paz aí na sua vida? Aleluia. Fique de pé comigo, por bondade. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
esse assunto, eu quero lançar aqui para você uma orientação, uma dica. Medite nesse assunto. Medite, irmão Oscar. Medite. Nas suas orações, leia esse texto durante as suas orações. E diga para o Senhor assim: Senhor, eu quero viver e praticar isso que tu colocas aqui. E eu quero essa paz no meu coração, na minha mente. E eu quero mais de ti, que és o Deus da paz. Isso vai acontecer. Se você deseja isso, e eu estou desejando ainda mais para a minha vida, eu quero orar com você agora nesse momento. Na sequência eu quero passar para o pastor Sérgio. Essa noite nós temos também mais algo especial para realizar aqui essa noite. O pastor Jefferson e a sua esposa estão completando 10 anos de casado. É exatamente hoje, pastor Jefferson? Glórias a Deus. Então, nós teremos um momento aí de oração e de bênção sobre a vida deste casal. E eu queria que você também nos acompanhasse nesse momento especial. Mas antes eu quero orar por você. Pai amado, Deus maravilhoso, estamos aqui essa noite, Senhor, junto com a tua igreja, junto com os nossos irmãos que nos acompanham através do nosso site, estudando, meditando na tua palavra, Senhor. Que nós possamos, segundo a própria orientação do texto, descritos aqui por Paulo, Senhor, que nós possamos colocar estas orientações em prática em nossas vidas, que nós possamos em nome de Jesus vencer a ansiedade e todas as suas causas e consequências, através das orações, de súplicas, de ações de graças. Meu Deus, ajuda-nos a dominar os nossos pensamentos, que eles fiquem direcionados para as coisas boas e as coisas justas, honestas e de boa fama, como diz o texto, e que nós possamos praticar isso tudo, tendo a certeza que, como promessa, Senhor, estaremos ainda mais em comunhão contigo, tu que és o Deus da paz. Em nome de Jesus eu te peço, amém e amém. Pastor Sérgio, por bondade. Meus irmãos, eu quero convidar aqui o pastor Jefferson para vir à frente, junto com sua esposa, e nós queremos louvar a Deus por este momento. Eles estão completando 10 anos de feliz matrimônio. Agora não pode dizer que não é feliz, eu já falei, né? Me dê aqui. E eles estão trazendo diante da igreja as alianças, né, para que nós venhamos a orar. E eles querem, fizeram bonito o negócio aqui, ficou bonito. Tem uns negócios lá de Jerusalém, né? Eu sou do meu amado é meu. Muito bonito isso, muito bonito. Muito bem, nós queremos orar nesta hora, e logo na sequência vocês vão colocá-las nos dedos novamente, tá certo? Peço a toda a igreja que estenda suas mãos para cá e vamos orar. Pai, eu tomo em minhas mãos estas alianças que os teus filhos prepararam de modo especial para nesta oportunidade reafirmarem os seus votos de compromisso. Senhor, que a tua bênção, aquela que tu deste no início, no princípio desta união, seja reforçada e venha de um modo tão lindo e tão especial como até hoje não veio, porque o que tu tens preparado para os teus filhos é sempre mais e melhor. Que haja cada dia mais amor, união, saúde, alegria, paz e prosperidade da tua parte. Eu oro desta maneira, Senhor, pedindo a tua bênção sobre este símbolo de união que tem em minhas mãos, que os teus filhos agora vão colocar nos dedos e vão reafirmar os votos em tua presença. Em nome de Jesus, seja todas estas coisas. Amém, Jesus. Agora você, não sei qual delas aqui. Meu amor, eu reafirmo contigo os meus votos de fidelidade.
meu amor, eu reafirmo contigo os meus votos de fidelidade. Amém. A igreja pode dar uma salva de palmas? O noivo pode continuar beijando a noiva nos próximos 100 anos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Muito bem, lembrando aos irmãos que neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos aqui, né, irmão Marcos Palu, estaremos juntos aqui na Escola Bíblica Dominical e você está convidado, você que ainda não faz parte de uma das nossas classes, lembrando que nós temos classes para todas as idades, você é nosso convidado, venha participar. Se você quer se inscrever, se matricular e ainda não sabe como proceder, vamos aproveitar que o irmão Marcos Palu e a irmã Susan estão aqui, procurem eles no final do culto, e eu tenho certeza, você vai participar da melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, todas as manhãs de domingo, a partir das 9 horas. Certo. Lembrando que amanhã à tarde, às 14h30, vai ser aqui no Cenáculo. Aqui no Cenáculo nós teremos uma reunião para os colaboradores, ou seja, professores e todos aqueles que de uma forma direta ou indireta estão participando da nossa Escola Bíblica Dominical. Você é convidado para participar, junto com o pastor Sérgio, com o irmão Marcos e a irmã Susan, onde estará sendo tratado de diretrizes aí, creio eu, para o próximo ano. E é importante a sua participação para nós fazermos uma escola bíblica dominical ainda melhor em 2014. Amém? E domingo à noite, nosso grande culto da família, vai estar presente o nosso pastor Ezequiel e os demais obreiros da igreja. Muito bem, vamos nos despedir. Levante sua mão para o céu, vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco aqui essa noite, Senhor, buscando aprender através da tua bendita palavra. Eu tenho certeza que através da tua palavra nós estamos cada vez mais nos fortalecendo, Senhor. E como disse no início, aprendendo a viver da forma com que te agrada. Senhor, leva-nos em segurança para os nossos lares, que tenhamos um final de semana produtivo em todos os sentidos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfrentando lutas, desafios, aqueles que estão enfrentando enfermidades. Abençoa também, Senhor, aqueles que nos acompanharam através do nosso site. Abençoa o nosso pastor, Senhor, que fez uma viagem para o sul do estado. Também o nosso dirigente, o pastor Anilton Júnior, na recuperação, nesse tratamento que ele está realizando. E diante de tudo isso, eu declaro que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vós. E juntos dizemos amém. Amém. Integridade. Cumprimente seu irmão e vá em paz.